Sejam bem-vindos e bem-vindas ao terceiro webinar deste terceiro ciclo de webinars para a administração pública que decorre até ao dia 31 de março. Este ciclo de webinars está integrado no terceiro plano de trabalho colaborativo que desenvolveu 15 projetos sobre o tema simplificação administrativa e serviço ao utente. Peço a todos e a todas que mantenham as câmaras e os microfones desligados para garantirmos as melhores condições na assistência a este webinar. O tema da conferência de hoje é como inovar na oferta de serviços públicos e conta com a presença dos seguintes oradores, a quem desde já agradecemos terem aceito o nosso convite. Gonçalo Caseiro, Presidente do Conselho de Administração da Imprensa Nacional Casa da Moeda, António Gameiro Marques, Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Segurança, e Patrícia Peralta, Designer de Serviços do LabX, Laboratório de Experimentação da Administração Pública da Agência para a Modernização Administrativa. Relembramos que podem utilizar o chat para colocar as vossas questões, que serão respondidas no final das intervenções. Passo então a palavra ao engenheiro Gonçalo Caseiro, que vai fazer o enquadramento do tema. Olá, boa tarde a todos. Permitam-me em primeiro lugar agradecer o convite para estar aqui, falar neste terceiro webinar com o tema Como inovar na oferta de serviços públicos. E se calhar para tentar responder a essa questão, bom, responder nunca não será possível, mas para tentar suscitar aqui a discussão e podemos todos refletir em conjunto sobre isto. Eu se calhar começava por caracterizar aquilo que, deste ponto de vista da inovação, aquilo que são a forma como posso melhor descrever o que é um serviço público. Depois colocar aqui algumas questões sobre a possibilidade as dificuldades de inovar no serviço público. Em terceiro lugar, porque é que havemos de inovar no serviço público? Quais é que são as motivações? E depois, se é possível e sendo possível, como é que é possível trazer mais inovação para a oferta de serviços públicos e inovar na prestação de serviços públicos. E já agora, a prestação de serviços públicos, ou seja, estarei sempre a delimitar serviço público ao serviço público administrativo, portanto, à parte prestacional da administração direta e indireta do Estado ou da administração local. E, portanto, nunca às questões relativamente a políticas na segurança social ou à prestação de cuidados médicos, etc. Posto isto, e tentando enquadrar a sessão e fomentar perguntas mais tarde, então passaria àquele primeiro ponto que era serviço público. O que é esse serviço público? Quais são as principais características que interessam quando vamos falar de inovação em serviço público? Quando preparava esta conferência, lembrei-me em 2009 da resposta a um inquérito feito, creio eu, às portas da Loja do Cidadão, e tinha funções executivas na altura que interessavam que tinham implicações nas lojas do Cidadão, e houve uma pessoa que ao sair da Loja do Cidadão deu, eu creio que foi à saída de uma Loja do Cidadão, respondeu a um inquérito. Os inquéritos tipicamente têm perguntas fechadas, depois uma pergunta aberta no final. As coisas tinham corrido todas muito bem, portanto a pontuação de satisfação daquela pessoa era relativamente alta, mas quando chegámos à pergunta aberta, a pessoa respondeu: bom, isto correu tudo muito bem, eu só não sei porque é que tive que conhecer tanta gente. Ou seja, a pessoa tinha para satisfazer aquilo que era a sua necessidade, ela tinha andado de repartição em repartição, de mesa em mesa, de balcão em balcão, onde todos os serviços prestados isoladamente tinham sido de grande qualidade, mas
para satisfazer a sua necessidade de forma completa, ela tinha feito todo esse percurso. E, portanto, o serviço público parece predestinado a fazer as coisas muito bem, quando se trata de tramitar toda a burocracia necessária para prestar determinado serviço. Aqui estamos a falar de burocracia weberiana, não estou a falar daquele palavrão de burocracia mais mediático que tem uma nuvem negra por cima da cabeça. O serviço público parece predestinado a fazer as coisas bem, mas não a fazer as coisas certas para satisfazer determinada necessidade. E eu dou um exemplo para ir até mais longe, dou um exemplo que me sucedeu há pouco tempo. Nós temos um Plano Nacional de Vacinação que tem vacinas obrigatórias, entre aspas, depende naturalmente do bom senso e de matérias ético-legais de cada pai, mas vamos admitir que um Plano Nacional de Vacinação tem, para 99% dos casos, um conjunto de vacinas obrigatórias e, portanto, e elas são dadas tipicamente nos primeiros anos de idade. O meu filho fez 5 anos e, portanto, ele tinha obrigatoriamente tinha que tomar um conjunto de vacinas. E tudo correu muito bem. Eu liguei, mesmo estando em pandemia, liguei para o centro de saúde, agendei uma consulta para ele, fomos à consulta, esperámos pouco tempo, agendámos a partir daí as vacinas, fomos às vacinas, esperámos pouco tempo e foi vacinado. A questão é que esta não é a melhor forma de prestar este serviço. Não é nem em termos de eficácia, bom, embora no limite se possa discutir que as vacinas foram dadas, mas não é certamente em termos de eficiência e de sustentabilidade do serviço. Na verdade, se existem vacinas para ser tomadas quando a criança faz 5 anos, e se todos os dados sobre a criança estão do lado do Serviço Nacional de Saúde, do lado do serviço público, então não há nenhuma razão para, há uns meses atrás, eu não ter recebido um SMS dizendo dirija-se ao sítio X às tantas horas para vacinar o seu filho e se não puder, aí sim é que vale a pena então utilizarmos outros mais onerosos para as finanças públicas e para o tempo que os funcionários têm disponível, como por exemplo estar ao telefone para resolver um problema particular de impossibilidade de ir naquela hora. Mas ao dizermos isto, ao tentarmos caracterizar esta forma diferente de prestar o serviço e naturalmente eu fiz questão de personalizar para o meu caso em concreto, para aquilo que eu gostaria que fosse, e isto pode não ser a melhor forma para todas as pessoas, ao tentar personalizar aquilo que é um serviço público, eu provavelmente estou a bater naquilo que é uma das disfunções da tal burocracia weberiana. E podíamos ir mais longe quando falamos em personalizar. Eu, por exemplo, quando eu preferia receber um SMS para renovar automaticamente o meu passaporte quando ele chega ao prazo de validade. Mas eu até preferia que fosse feito um débito direto e que eu não tivesse que fazer absolutamente nada e o passaporte novo me aparecesse em casa. Mas admito que exista um cidadão que não vê necessidade disso e, portanto, não quer nem o débito direto, nem que o incomodem com o SMS e queira dirigir-se, quando tem necessidade, a uma loja de cidadão para tirar o passaporte. E se este ainda é um exemplo relativamente trivial, quanto mais inteligência artificial tivermos, mais seria possível personalizar os serviços. No limite, podíamos caracterizar num cluster que queria sempre todas as coisas o mais automatizadas possível, mas se calhar a minha mãe iria preferir ter a coisa o menos automatizada possível e até ir de balcão em balcão para tratar de um determinado problema, como sempre o fez. E a inteligência artificial, os dados, tornariam isso possível. Mas lá está, isso parece ser uma disfunção daquilo que era a burocracia weberiana, onde todas as regras de tramitação administrativa foram criadas para tornar o serviço público não discricionário, igual para todos, onde não personalizado, não atendendo à necessidade de cada um, mas sim tratando todos com igualdade, equidade, etc. E o problema é que
à data de hoje, depois já vamos, quando passar à vertente de porquê é que temos que inovar, à data de hoje, tratar de forma igual cidadãos distintos, com necessidades distintas, dá também às satisfações completamente distintas. E é isso que temos que vale a pena discutir, se não precisamos de um novo modelo que não seja derivado da burocracia weberiana, que não seja hierarquizado com tudo aquilo que isso implicou na construção das administrações públicas atuais, para conseguir responder a esta vertente de serviços que vão ao encontro das necessidades de cidadãos de forma personalizada, atendendo às necessidades específicas de cada um. Porque há mesmo serviços onde, cuja marca é caracterizada por essas necessidades específicas. Se eu estiver numa sala de aula e um aluno tiver necessidades educativas especiais, eu não posso tratá-lo igual aos outros. Quando eu estou a fazer acolhimento de um imigrante que pediu asilo para o nosso país, cada imigrante é um imigrante, cada caso é um caso. As coisas têm que ser personalizadas e, portanto, são casos relativamente óbvios onde o tal modelo weberiano não pode funcionar. Mas a dificuldade é ainda maior do que esta. Não se trata apenas das fundações weberianas complicarem a questão da inovação. É que, ao contrário, por maior que seja a empresa privada de que estejamos a falar, o Estado é sempre mais complexo. E para isso basta ver todas as formas, a forma como quando nos dirigimos ao Estado em situações distintas, temos até nomes distintos. Podemos ser discentes, docentes, alunos, contribuintes, utentes, cidadão, arguido, uma panóplia de coisas diferentes, porque de facto o serviço público é mesmo muito complexo. E depois ele é também avesso ao risco. Muito caminho tem estado a ser feito para haver mais experimentação, lida mal com a audição dos seus utentes para melhorar os seus serviços, poucas vezes provoca envolvimento, lida mal com a intensidade, que a intensidade de regulação ou de regulamentação varia em função do risco. E podemos falar sobre casos onde isto se verifica. A legislação continua a ser uma forma difícil de transmitir uma mensagem. Respostas diferenciadas são difíceis sem desrespeitar a questão da igualdade. E é preciso também saber que tudo isto teria que fazer sem que o Estado deixasse de estar organizado de forma setorial, mas que ao mesmo tempo colaborasse mais entre si, porque muitas vezes satisfazer uma necessidade não depende apenas do setor A, B ou C. Mas apesar de todas estas dificuldades, temos obrigatoriamente que inovar, porque, e eu teria aqui várias ordens de razões que creio que são fáceis de concordarmos com elas. Primeiro porque as nossas expectativas são completamente distintas. As expectativas hoje de um cidadão ou de uma empresa são distintas de há 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás. E, portanto, há que responder a essas necessidades. Muitas vezes são distintas porque já viram fazer de forma aparentemente diferente e mais fácil no setor privado, outras vezes porque os próprios imaginaram de forma diferente a satisfação da sua necessidade. Depois porque os recursos públicos são limitados. E nisto não se trata apenas das crises financeiras, da demografia que não está a nosso favor, mas muitas vezes uma sociedade que vive melhor, uma sociedade com maior grau de literacia, também, por exemplo, uma sociedade que procura maiores cuidados de saúde. O meu pai descreve-me quando era pequeno, a ir ao médico era quando o médico ia à aldeia e não propriamente quando ele necessitava de ir ao médico, a não ser casos urgentes onde ia em cima de um burro. Mas a procura de serviços de saúde era feita, era determinada pela oferta de serviços de saúde. E hoje não, nós, quanto maior for o grau de literacia, ainda bem,
procuramos naturalmente os serviços de saúde de forma distinta. Depois, porque há novos problemas, a crise climática, a crise dos refugiados, os jovens nem, e portanto há um manancial de novos problemas. Também porque há maior complexidade. Eu lembro-me de estar envolvido numa regulação que na altura se chamava Regime de Licenciamento Industrial, e quem estiver a ouvir-me quer da Agência para a Modernização Administrativa, quer do lado da Economia, lembrar-se-á bem desse nome, que mais tarde se passou a chamar o Sistema de Indústria Responsável, e portanto num par de anos não só mudou de nome, mas mudou das suas características, mas não é possível lidar com a complexidade de tal regime com essas mudanças sucessivas, nem é possível sem ir a fundo e sem avaliar políticas anteriores fazer um regime melhor. Porque recordo que esse regime jurídico mexe, por exemplo, com o regime jurídico de prevenção de acidentes graves que envolvem substâncias perigosas, mexe com o regime geral da gestão de resíduos, mexe com o regime das emissões industriais, mexe com o regime de edificação, e portanto a complexidade também aumentou, e daí termos também necessidade de inovar. E por último, porque cada vez o mundo é mais global, vemos isso todos os dias, desde o barco que faz encalhar o canal de Suez, e isso afeta o mundo inteiro, até ao facto de, por descermos ou subirmos nos rankings do Doing Business do Banco Mundial ou do eGov das Nações Unidas, isso ter implicações em pessoas que se mudariam ou não para o nosso país e escolheram outro, ou investimento estrangeiro que vinha para o nosso país e escolheu outro. E portanto, isto são tudo razões pelas quais temos que conseguir ter uma administração pública distinta. E sem querer ultrapassar o meu tempo, a questão que fica então, bom, mas é possível termos uma administração pública, um serviço público inovador? Bom, a partir daí, não é? Porque duas das grandes inovações disruptivas do nosso tempo vieram de dentro do setor público, o World Wide Web e a internet. A forma como hoje comunicamos são fruto do setor público, e portanto há alguma coisa, ao contrário daquilo que é a sabedoria popular, existe inovação no setor público. E existe desde há muito tempo, não é uma coisa de agora. A questão é que a inovação no setor público tem fatores que são muito próprios do setor público, onde aqueles princípios que nomeei anteriormente, a igualdade, a equidade, etc., às vezes a equidade, ou melhor, a equidistância confunde-se com distância, e nisto falo, por exemplo, em algo que tenho responsabilidade neste momento. A Empresa Nacional de Casa da Moeda tem um serviço das contrastarias, que é provavelmente a mais antiga forma de defesa do consumidor, neste caso para o consumidor de metais preciosos, em forma de joalharia ou outra qualquer. E lembro-me que há 5 anos, primeiro decidia-se e depois comunicava-se às associações do setor e às empresas e aos empresários, e primeiro decidia-se e depois comunicava-se, e havia zero envolvimento, e assim se garantia a igualdade e a equidistância necessária. Mas eu consigo garantir a equidistância sem ser necessário distância. Eu preciso garantir a equidistância na forma como decido. E essa forma pode ser colaborativa, pode ouvir toda a gente e depois decidir e a partir daí sim criar alguma coisa. E portanto, se é possível, a questão que fica é o como. E essa podemos discuti-la mais em detalhe na fase de perguntas e respostas e discussão do tema. Mas relembro sempre, como sou formado em Engenharia de Informática, lembro sempre um livro importante de Engenharia de Software, escrito por quem criou o Linux. Para quem não sabe, o Eric Raymond, quando criou o Linux, fez-lo sem
a necessidade de grandes arquitetos centrais desenharem aquilo que ia ser esse novo sistema operativo e ficou até surpreendido de ter funcionado. E o livro que ele escreve chama-se A Catedral e o Bazar, e explica que, ao contrário de todo o software feito até então, em que tudo era cuidadosamente desenhado, planeado, como se de uma catedral se tratasse de forma centralizada por pessoas isoladas num dado laboratório, o Linux tinha funcionado feito em formato de bazar, onde as pessoas se auto-organizavam e tinham chegado a um sistema operativo que até funcionava melhor do que outras catedrais existentes. E, portanto, é nisso também que eu acredito para a inovação no setor público. É que, sim, sem deixar, têm que existir sempre diretrizes centrais, programas de simplificação administrativa, programas de transformação digital, o que quer que seja, mas também aquilo que é feito dentro dos serviços conta muito. A liberdade de cada um para ser um inovador conta muito. E, portanto, a solução não está nem na catedral nem no bazar, mas na consciência de que têm que existir as duas coisas. Tem que existir espaço e tempos próprios. E isso está, por exemplo, um belíssimo exemplo é o LabX. Um espaço e um tempo próprio, onde as pessoas vão para para testar novas formas de prestar de serviço público com a liberdade de poderem falhar. E já agora a escolha de quem participa aí é absolutamente fundamental. Não são os dirigentes que vão resolver, que vão conseguir construir novas formas de prestar determinado serviço ou de cumprir, ou melhor, de cumprir certas necessidades, porque não adianta ao comandante do navio querer acelerar a todo vapor, precisa de perguntar à Casa das Máquinas se estamos preparados para acelerar a todo vapor. Depois saber que é preciso metagovernação, agendas completamente transversais e que isto tudo tem que ser cíclico. Houve de facto alguém que teve a felicidade, e em termos metafóricos, de desenhar uma administração pública do zero, o Oscar Niemeyer, quando desenhou Brasília. Nós não temos essa possibilidade. Não dá para hoje entramos num edifício velho e amanhã entramos num edifício novo, com novos processos, com novas formas de prestar o serviço público. Portanto, isto tem que ser cíclico e ao longo do tempo. E vencer essa inércia e ter essa insatisfação constante de estar a prestar um melhor serviço, é preciso que exista essa motivação para tal, esse propósito de melhoria contínua, porque é um caminho bastante longo. E, portanto, com esta tentativa de receita, mas que sobretudo tenta alimentar aquilo que serão as perguntas mais à frente, eu já esgotei mais do que o meu tempo, vou agora passar a palavra novamente a Jesus Rodrigues e estarei disponível para todas e quaisquer questões. Muito obrigada, Engenheiro Gonçalo Caseiro, foi uma excelente intervenção e nós vamos prosseguir para falar dos 10 princípios do inovador público. Vamos convidar o Contra-Almirante António Gameiro Marques. Aliás, este tema foi um dos projetos do terceiro plano de trabalho colaborativo. Ok. Já estava à sua procura? Já aqui estou, muito obrigado. Espero que me estejam a ouvir bem. Sim, perfeitamente. Sim. E a ver. Boa tarde a todos. Agradeço também o desafio que me colocaram como porta-voz do grupo de projeto que respondeu a este desafio. Confesso-vos que no princípio eram 8 princípios, mas depois com o debate passaram a 10. E como verão, alguns vão ao encontro de algumas das ideias que o engenheiro Gonçalo Caseiro neste enquadramento nos fez. Quais são eles? São estes que estão aqui neste slide. Eu, ao longo destes 15... Ainda não está a partilhar, peço desculpa. Ainda não estou a partilhar. Exato. Ainda não estou a partilhar, mas ok, agora talvez. Ok, agora já estou sim, a partilhar. perfeito. Certo? Então, no princípio, como vos disseram 8, passaram a 10, eu vou-vos descrever quais são estes 10, sem tentar ser muito fastidioso, mas tirando sobretudo ideias-força desse debate que nos enquadrou. Posso-vos dizer que foi um debate bastante rico, foi muito interessante a forma como o fizemos,
houve aqui uma ajuda muito grande da AMA, que logo à partida nos colocou uma tela que já estava preenchida com algumas ideias, e nós o que fizemos foi, através do debate, completar essas ideias e enriquecê-las. Como vos disse, começámos com 8 princípios e acabámos em 10, que contam de alguma forma uma história, estes 10 princípios. Começando pelo primeiro, achámos que este era fulcral, este era um princípio que é absolutamente determinante de todos os outros. Nós, enquanto servidores públicos, e se queremos inovar, devemos focar, o foco em quem? Naquelas entidades que servimos, sejam eles cidadãos ou empresas, sejam eles colegas nossos na própria administração pública. E sabem bem que há serviços que estão na cadeia de valor, que não interfaceiam, digamos assim, diretamente com o público em geral, mas que são, de facto, facilitadores dessa ligação muito forte. E, portanto, o inovador público tem que se focar nos públicos que serve. Claro que depois há aquelas diferenças, há aquelas particularidades que o engenheiro Gonçalo Caseiro mencionou, as pessoas não são iguais, são distintas, mas é só se nos focarmos neste grupo é que conseguimos identificar, na verdade, quais são os grupos que têm que ser tratados de forma distinta. Se não tivermos esta cultura, nem os identificamos. Portanto, este é um princípio que, na nossa opinião, é absolutamente estruturante para tudo o resto. O segundo princípio é a promoção da eficiência. Nós ouvimos muito falar, e confesso-vos que muitas vezes me torço na cadeira quando ouço discursos que dizem que devemos fazer mais com menos. No extremo não conseguimos, não é? Agora, podemos sim partilhar o que sabemos, partilhar o que temos, porque há sempre alguém que já pensou sobre aquilo em relação ao qual nós nos estamos a debater. E estas iniciativas que ao longo deste ano já e um mês de pandemia nos têm aproximado na administração pública, tem sido um caminho, para mim, pelo menos, de descoberta de coisas que outros colegas já tinham desenvolvido e que pudemos usar na casa para sermos mais eficientes, para não estarmos a descobrir a roda outra vez. Isto, no fundo, trata-se de transformar conhecimento tácito que está em cada um de nós em conhecimento explícito. E esta forma de partilhar é um incrementador e um promotor da eficiência na forma como nós trabalhamos. Um terceiro princípio é superar, nós chamamos superar as barreiras à participação. E o foco aqui é perguntar a quem usa os nossos serviços se nós estamos a fazer as coisas bem. Lá está ligado com o primeiro. Por oposição a dizer, não, nós estamos a fazer as coisas certas, estamos a fazer as coisas de acordo com a lei, tudo bonitinho, mas podemos estar a fazer as coisas e temos que fazer as coisas de acordo com o que a lei prevê, mas podemos fazer as coisas certas para servir melhor as pessoas que levam e que são a razão da nossa existência. Se não fossem os cidadãos, não tínhamos razão de existir. E isso é preciso estar permanentemente na nossa mente. E se não estiver nas pessoas todas, pelo menos tem que estar no líder da organização. Um quarto princípio é promover a cultura da inovação. E eu aqui resumiria isso, e perdoem-me usar uma expressãozinha em inglês que eu acho que se adapta aqui melhor, é safe places to disagree. Lugares, é como o LabX. O LabX era uma safe place to disagree. Era um sítio onde podíamos dizer as maiores asneiras, no sentido construtivo do termo, que ninguém era apontado, ninguém era prejudicado em avaliações por isso. E é dessas asneiras, de vez em quando, asneiras construtivas, que nascem as melhores ideias. É por vezes até dos acidentes, construtivamente falando, que nascem as melhores ideias. E portanto temos que promover essa cultura, temos que ouvir as pessoas que são dissonantes com o status quo. E isso, o papel do líder aqui é fundamental. Aliás,
Partilho convosco uma conferência que ouvi há 2 semanas sobre a ciência da felicidade, Science of Happiness. Se procurarem no YouTube encontram essa conferência, que gostei imenso, e foi aqui que ouvi esta expressão, safe places to disagree. As pessoas poderem dizer o que é que acham, isso torna, por vezes, o dirigente ou os dirigentes desconfortáveis. Ainda há coisa de 1h30 me aconteceu isso, mas isso faz-me crescer e faz crescer as organizações, porque nós ficamos despertos para coisas que por vezes nos passam ao lado, nós não o vemos, Portanto, é importante este princípio 4. Princípio 5, usar o conhecimento disponível para informar as decisões. Há muito nas decisões, há muito de intuição nas decisões, há muito de experiência nas decisões, mas as decisões são tanto melhor quanto mais baseadas são em conhecimento informado, em conhecimento sólido e conhecimento atempado. Isto por oposição a estar à espera de ter toda a informação para tomar o conhecimento, para tomar a decisão. Não. Temos é que analisar, temos é que debater, temos é que refletir e depois decidir. E este processo é um processo iterativo e é um processo que tem que ter ciclos rápidos, porque muitas vezes a decisão, estando à espera do melhor informação e melhor conhecimento sobre isso, é depois fora do seu tempo, já não é atempada e, portanto, não é pertinente. Trabalhar em colaboração. Isto é algo que no último ano e algum mês se tem falado muito. A colaboração, partilhar, partilhar o que se sabe, mas também saber ouvir os outros, não é? Saber ouvir as opiniões dos outros, mesmo que elas por vezes façam doer um bocado, para depois nós crescermos com essa escuta. E ainda se vê muitas vezes pessoas que talvez um pouco ansiosas não ouvem os outros, falam sobre os outros. E esta cultura de partilha que se tem fomentado bastante no último ano, acho que, e estamos convencidos, o grupo está convencido, que dará muito bons benefícios à administração pública no futuro. Sobretudo porque nos faz sentir mais próximos uns dos outros neste processo que a todos toca. Portanto, saber ouvir e partilhar. 7º princípio, testar antes de implementar. Testar rápido para falhar rápido. Ou melhor, testar rápido para encontrar as falhas rapidamente. Não estejam à espera de implementarem a solução toda para depois testarem e chegarem à conclusão que tiveram 90% do tempo a trilhar um caminho que não era o caminho certo. Portanto, ciclos rápidos, teste para se encontrar a falha rapidamente e depois trilhar o caminho correto. Depois, o 8º princípio está ligado com o 7º, não é? Testa-se rápido, mas depois com o objetivo de materializar as soluções em algo concreto que entrega aos públicos de interesse, sejam eles os cidadãos, sejam eles os restantes elementos, outros colegas da administração pública, o que temos que entregar. E esse processo é também, um processo também incremental. É um processo de ciclos incrementais. A primeira vez não está tudo como deve ser, mas logo vamos incrementar, logo vamos fazer novo ciclo, onde as melhorias vão começar a aparecer sucessivamente. Isto é importante. É importante ter algumas características no inovador para isto, que é ter perseverança. É como se fosse não um sprint de 100 metros, mas uma maratona ou uma corrida de fundo. É preciso, de vez em quando, falta a coragem, de vez em quando há o desânimo, que isto não está a correr tão depressa como nós gostaríamos, mas tem que haver um propósito, tem que haver um foco no propósito que se quer alcançar. Mas não basta entregar o que é suposto entregar. Logo, o que se entrega tem que se avaliar se os efeitos que aquilo que nós colocamos, que é fruto da inovação, os efeitos
são aqueles que nós antecipávamos à partida e, sobretudo, são aqueles que os cidadãos esperavam que aquilo fizesse. E é desta autoavaliação que depois, no fundo, nasce um novo ciclo e uma nova solução. No fundo, devemos estar quase em permanência e com alguns ciclos rápidos a perguntar se estamos a fazer as coisas bem e procurar as respostas de quem usa aquilo que nós entregamos. Numa lógica, vejam aqui, de humildade, numa lógica de pensar que quem é o promotor da solução que decorre da inovação não, ou poderá não estar a ver todo o impacto daquilo que está a provocar. E, finalmente, o 10º princípio é fazer tudo isto como se tivéssemos um radar de longo alcance e estivéssemos a perceber o que é que a tecnologia, o que é que os grandes centros de tendências, os que produzem documentos que olham para o futuro estão a antecipar, de maneira a podermos percepcionar em que medida é que tudo aquilo se pode refletir em benefícios para o nosso próprio serviço. E neste desígnio é importante uma ligação que normalmente é frutuosa com a academia e com a indústria. Esta trilogia, que aliás a Imprensa Nacional Casa da Moeda, que ontem apresentou os prémios de inovação do último ano, e que eu felicito aqui o engenheiro Gonçalo Caseiro enquanto presidente, mais alto responsável daquela casa, é nesta ligação que nós podemos ganhar todos, porque, na verdade, a academia é quem está normalmente a olhar para o futuro, mas é a indústria também que depois concretiza essas inovações. No fundo, eu estou quase a acabar, reteríamos aqui algumas ideias de força neste nosso processo, que foi, como vos disse, bastante interessante. Focar no propósito de afetar positivamente a vida dos cidadãos e das empresas. Esse tem que ser o nosso propósito. Se não fizermos isso, nós estamos a fazer as coisas bem. Depois, saber ouvir o outro e aceitar a diversidade. Aceitar que se pense diferente, porque lembrem-se bem que a natureza nos ensina que os ecossistemas que têm biodiversidade são aqueles mais fortes, são aqueles que aguentam mais as pragas, que são aqueles que aguentam mais as alterações climáticas. O que é que isso tem a ver connosco? Quanto mais diversos nós formos, mais fortes como todo nós somos. Terceiro ponto, gosto pela resolução colaborativa e incremental dos problemas. Cultivar o nós, em detrimento do cultivar o eu. É muito mais importante nós, como administração pública, sermos reconhecidos como uma entidade confiável e inovadora do que ser a pessoa A ou a pessoa B. Quarto, criar safe places to disagree. Criar locais, criar ambientes propícios à inovação, propícios ao debate, propícios às ideias que são diferentes, às ideias que alguém fica a dizer, nunca pensei nisso, vamos explorar isso. Por oposição a dizer, ninguém te perguntou, ninguém te perguntou nada, faz lá o que é suposto tu fazeres, que é para as coisas irem bem. E isto é uma cultura que se cultiva, mas que se tem que acarinhar. E, finalmente, trazer o futuro para o presente, naquela ótica de ligar com as academias, ligar com a indústria, para percebermos quais são as tendências ou o que é que está a aparecer no horizonte que possamos incorporar no nosso próprio processo de inovação. Estes são os 10 princípios, como já vos tinha mostrado. Obrigado a vós todos que nos estão a ouvir do grupo Projeto 2.1, que é constituído pela Carla, pela Patrícia, que também vai falar a seguir a mim, pelo Bruno e pelo Daniel, todos da AMA, pela Filomena e pela Wanda do Instituto de Justiça e Notariado, pelo Rocha Coelho da Marinha Portuguesa, pelo Pedro Engrácia da ESPAP, pela Sofia Carvalho da Segurança Social, pela Susana Jorge da Polícia Judiciária e pelo porta-voz que aqui está convosco e que apresentou o trabalho. Muito obrigado pela vossa atenção
e estou naturalmente disposto e pronto para responder às vossas questões. Obrigado. Muito obrigada, Contra-Almirante, foi excelente a apresentação e a síntese dos 10 princípios do inovador público. E agora, sem mais demoras, vamos passar a palavra à doutora Patrícia Peralta, que vai apresentar o projeto sobre como lidar com o inesperado no atendimento ao público. Olá, boa tarde. Conseguem-me ouvir bem? Há pouco tinha alguns problemas na internet. Então, começando aqui a apresentação, espero que consigam ver. Antes de mais, queria agradecer o convite, cumprimentar os colegas que apresentaram antes de mim, ao Dr. Gonçalo Caseiro e ao Dr. António Marques, também à organização, aqui no papel da Maria Jesus Rodrigues. O projeto que eu vou apresentar hoje, como disse, é como lidar com o inesperado no atendimento ao público. Eu venho em representação da AMA e de todo o grupo de trabalho. Represento a equipa do LabX, que já foi aqui bastante falada. O nosso objetivo é mesmo investigar, co-criar e experimentar soluções inovadoras para melhorar os serviços públicos. E trabalhamos na exploração de ferramentas e de metodologias adaptadas ao setor e à administração pública. E esta metodologia que vamos apresentar hoje foi o resultado de um dos trabalhos que tivemos, que depois que estava adaptado a projetos experimentais e que aqui neste projeto surgiu com a oportunidade de estar centrado então no atendimento ao público. O que é que consiste a metodologia? É um despiste de consequências que respeita aos princípios da inovação responsável e também pretende envolver todas as partes interessadas. Ela partiu da adaptação de uma metodologia já existente, da Dot Everyone, só que ela só fazia o levantamento das consequências. E o que é que nós procuramos no LabX? Tentar que ela consiga traçar um plano de ação, conseguir traçar um plano de contingência que responda a essas mesmas consequências. Anteriormente, como eu disse, estava adaptada a projetos experimentais e aqui houve a necessidade de a traçar e de a adaptar ao atendimento ao público, tentando o quê? Antecipar e reagir de uma forma proporcionada aos desafios levantados pelo atendimento ao público e de todos os imprevistos que existem, e definir um plano de ação que responda e que responsabilize as pessoas que têm que dar essa mesma resposta. Planear respostas para conseguir responder de uma forma equitativa a todos os utentes. Esta pode ser realizada através de uma sessão colaborativa. Aqui foi também adaptada ao contexto virtual, devido a toda a pandemia e à necessidade de adaptar também estes processos, não só do presencial para o virtual. Ela é bastante simples, segue 3 passos, que é a ideação, classificação, ação e responsabilidade, que eu vou apresentar. Queria só deixar a nota que esta sessão responde, os resultados da ação são aquilo que nós levamos para a ação, são o espírito que nós queremos tirar da ação e são todos os objetivos que pretendemos tirar desta mesma ação colaborativa. E no início da ação é necessário fazer este enquadramento. Quais são os objetivos que pretendemos e também o que é que pretendemos abordar, porque podemos estar aqui a falar de atendimento ao público, a nível presencial, podemos estar a falar de telefónico, multicanal, é necessário definir todos estes aspectos antes de entrar na sessão e antes de iniciar a sessão colaborativa. Sem mais demoras, vou começar a explicar um pouco, passo a passo, o que é que a sessão pretende. Então, esta primeira fase, que é a fase de ideação, pretende fazer um levantamento das consequências. Um dos participantes, individualmente e depois com a partilha em grupo, destacam aquelas consequências que podem surgir no atendimento ao público. E ela pode ser de várias... Este levantamento, só voltando aqui um pouco ao início e ao enquadramento da ação, ela pode ocorrer em vários âmbitos, isto é, pode haver aqui a procura de serem os dirigentes e um nível superior a encontrar estas consequências e orientar as equipas que têm no serviço e todos os serviços a terem uma resposta igual, mas aqui é importante uma nota e foi uma das metáforas colocadas pelo Dr. Gonçalo Caseiro, que era a metáfora do comandante. Pode ser o nível superior, mas também devemos incluir nesta sessão todos aqueles que estão no terreno. Porquê? Porque eles são aqueles que têm a perspectiva e que sabem o que é que acontece. E o levantamento de consequências é bastante importante ter esta perspectiva de terreno e do que acontece durante mesmo o atendimento e todos os imprevistos.
a sessão também pode ser realizada pelas equipas de atendimento e assim planear as respostas da própria equipa e daquele serviço em exclusivo. Depois deste levantamento de consequências e o agrupamento por afinidade, o grupo e da definição se estas consequências são pretendidas e não pretendidas, surge a fase de classificação. O que é a fase de classificação? Existem consequências que vão ser identificadas sobre as quais nós não podemos atuar e podemos apenas monitorizar. No entanto, também existem aquelas que nós podemos influenciar e aquelas sobre as quais podemos atuar diretamente. E esta fase de classificação pretende organizar neste template estes 3 níveis de ação. Como no campo número 1 apenas podemos monitorizar, vai ficar um pouco escondida esta parte do monitorizar e na segunda fase e no exercício seguinte é pedido aos participantes que votem naquelas que consideram mais importantes, sobre aquelas que podem atuar e influenciar. Destas mais votadas são então transpostas para a terceira e última fase, que é a ação e responsabilização. O que é que aqui é pedido? É pedido que destas que foram mais votadas se organize por urgência. Quais aquelas consequências que são mais urgentes de tratar e quais são aquelas que é necessária uma resposta mais urgente. E aqui é pedido aos participantes que descrevam mesmo ações concretas, que escrevam no papel, escrevam no post-it as ações que podem ser executadas para conseguir mitigar ou potenciar estas consequências e atribuir responsáveis, porque os planos de ação são bonitos, mas se não temos os responsáveis e se não temos as equipas coordenadas para responder de forma direta, perdem-se no tempo e não conseguimos dar a resposta que pretendemos. E é este o output final desta sessão, é ter este plano de ação concretizável e com os responsáveis atribuídos, que depois se pretende que este plano seja partilhado e disseminado pelas equipas do atendimento e também que seja atualizado, porque as consequências mudam, os tempos mudam. E esta ação deve até ser feita de forma periódica para que esteja sempre atualizado. Como notas finais, queria só deixar que esta metodologia do despiste de consequências é uma ferramenta de apoio para o planeamento de respostas para as equipas de atendimento. Ela não vai conseguir responder a todo o tipo de consequências, porque também não é possível antever todo o tipo de consequências que podem existir no atendimento, mas é uma boa forma de antecipar e de articular as respostas das equipas e por isso será essencial pelo menos testar e tentar encontrar aqui planos de ação que permitam uma resposta igual para todos e para todos os acontecimentos imprevistos. Queria também agradecer a todo o grupo de trabalho que estou aqui a representar pela participação nas reuniões de trabalho e também nos comentários para melhorar esta metodologia, a metodologia e a adaptação ao atendimento ao público. Queria agradecer aos colegas da AMA, da ESPAP, do ERN, da Presidência do Conselho de Ministros e da Segurança Social. Como esta ferramenta, temos muitas mais no LabX, gostamos de trabalhar e de explorar novas ferramentas. Convido-vos também a passarem no site e a conhecerem algumas destas ferramentas. Temos também a rede de inovadores, onde periodicamente disponibilizamos algumas delas para receber comentários e receber feedback. Queria agradecer também uma vez mais a participação e o convite aqui para estar neste webinar e é tudo da minha parte. Muito obrigada, Patrícia. Excelente capacidade de síntese, uma vez mais. Eu convidava os restantes oradores a ligarem as suas câmaras para podermos lançar aqui as questões que foram colocadas pelos nossos participantes. A primeira vai mesmo diretamente para o engenheiro Gonçalo Caseiro, que é uma pergunta que diz: considera pertinente adotar em certa medida na administração pública um modelo organizacional interno semelhante ao da organização de Salvation Army, descentralizado e em que os agentes locais que enfrentam o público possuem de facto poder de decisão?
E depois há uma outra questão que pode ser tanto para a Patrícia como para o contra-almirante, ou então o engenheiro Gonçalo também pode se entender responder, que tem a ver com uma pessoa que diz que na área promove a uniformização e a padronização de procedimentos, de modelos e até de instrumentos de trabalho, reduzindo as possibilidades de inovar ou ser criativo. Estará a auditoria em contraciclo? Deixo estas questões para começar. Se calhar o engenheiro Gonçalo Caseiro começava pela primeira. Bom, existe aqui alguma vantagem em ser o primeiro a responder. Bem, eu não estou seguro que seja necessário um modelo totalmente descentralizado e não pensei o suficiente nisso para o caso de forma transversal para a administração pública, não pensei o suficiente sobre isso para sequer poder afirmar isso ou não. Eu acho que o ponto fundamental nem é esse, eu acho que o que vai ser relevante para melhorarmos a administração pública, para melhorarmos a prestação de serviços públicos, é a forma como nós colaboramos. Não vejo nenhum problema em mantermos os vários setores que existem, mantemos até níveis hierárquicos, mas a inovação tem que ser feita de forma colaborativa, quebrando os torreões dos ministérios ou dos organismos ou outra coisa qualquer, ok? E organizando-se em função das necessidades de cidadãos, empresas, do que quer que seja que estamos a tentar fazer. É essa colaboração é que vai fazer a diferença. Se para existir essa colaboração temos que reduzir a rigidez das hierarquias, se para existir essa colaboração temos que criar os tais espaços que o Almirante Cameiro mais que falava, como o LabX, por exemplo. Bom, isso há uma série de receitas, mas não significa que tenha que estar totalmente descentralizado. Mas a segunda parte dessa questão era interessante, que era responsabilizar mais e dar mais competências a quem está em frente ao público, em frente ao utente, ou o que quer que seja, para tentar resolver melhor os seus problemas. Bom, sobre isso, no setor privado há diversos casos de estudo de empresas que o fizeram e fizeram com bastante sucesso. E creio que aquilo que a Patrícia nos trouxe ilustra também um bocadinho isso, quando se coloca o funcionário que está na linha de fogo a pensar o que é que correu bem, o que é que correu mal. Eu vi o paper, estive a ler anteriormente o paper das consequências, aquelas que eram planeadas, as inesperadas, e se tenta que a própria pessoa saiba responder a isso, nós estamos a responsabilizar quem está na linha da frente, e isso só pode contribuir, desde que a tal hierarquia seja menos rígida, só pode contribuir para dar-nos melhor resposta em dado momento. E sobre a primeira pergunta, acho que passava a palavra aos meus colegas de painel. Eu posso complementar essa questão, embora ela não me tenha sido dirigida, e falar da segunda. Acho que um líder hoje não se deve agarrar à hierarquia formal. O que deve é acarinhar quem quer fazer coisas na sua organização e confiar nelas, e delegar isso, e ter pontos de monitorização. Mas são pontos de monitorização não numa ótica, digamos, enfim, estão a surgir termos que não se adequam aqui à nossa conferência, mas numa ótica, precisam de ajuda? O que é que eu posso fazer para? Mais nessa ótica, a pessoa sentir-se bem. Epá, o meu chefe é chefe, mas está-me aqui a ajudar, está a confiar em mim. E isso é muito importante. Eu vejo aqui na organização que dirijo, que é o Gabinete e o Centro, pessoas que têm culturas e pertencem, digamos assim, a gerações diferentes, que reagem de forma diferente a estes estímulos. E nós depois temos de saber adequar. E isto é uma questão de ler comportamentos, de tentar ler comportamentos e posturas.
Se a pessoa está com medo, não faz isso. Por isso é que é importante, mesmo nas organizações, independentemente de termos Lab X, ainda bem que tivemos e que temos Lab X, nós próprios criarmos esse ambiente de safe places to disagree. Depois as pessoas não estarem preocupadas com o CIADAP, pá, não, vão-me tramar no CIADAP. Não, não. E depois, em relação à segunda pergunta, eu posso-vos dizer que as organizações têm momentos, ou melhor, têm possibilidade de ter as duas coisas, ou seja, as entidades têm que fornecer o que têm que fornecer de forma determinística. No entanto, nada obsta que tenham também alguém a olhar para essa forma determinística e pragmática de entregar o que têm que entregar, a perguntar, então não podemos fazer as coisas de outra maneira? Mais uma vez posso-vos dar o meu exemplo aqui. Eu tenho aqui uma área que tem que funcionar como um relógio suíço, que é a área que faz a credenciação das pessoas individuais e coletivas para aceder à informação classificada. Agora, o que eu digo é que o relógio suíço pode funcionar ao século XXI. Ser digital, ter uma alta precisão, escusa de ser um relógio suíço do tempo do século XIX, com corda e tal. Estão a ver a analogia? Ou seja, nós podemos ter, e a Gardner fala nisso, as bimodal organizations. Ou seja, são organizações que têm dois modos de funcionar. O modo determinístico e portanto, entrega na hora aquilo que tem que entregar, mas tem depois outros que perguntam, estão sempre a perguntar, normalmente não são muito queridos os primeiros, então não podes fazer as coisas de outra maneira? Então se fizéssemos assim, e compete ao dirigente, compete ao líder, fazer casar essas duas maneiras. Portanto, em relação à pergunta, então e as auditorias e a homogeneização de processos, como é que vive com o resto? Vive no momento em que tem que entregar o que tem que entregar, mas nada obsta que se mantenha internamente daquela maneira. É o que eu acho. E podem interpretar as regras que estão a auditar e que estão a ver se estão a ser cumpridas, podem ser inovadores na forma de interpretar essas regras e aceitar soluções distintas, não é? Sem pôr em causa aquilo que são os princípios de qualquer auditoria. Desculpa, Patrícia. E de entregar, não faz mal. E garantindo que aquela entidade entrega aquilo que tem que entregar a tempo, não é? Sim, eu sou desta opinião. Patrícia, só depois da tua, depois só queria querer uma história depois da tua intervenção, se possível. Eu vou ser rápida. Então, eu considero que uniformizar e criar padrões é bastante importante. Nós procuramos também isso na inovação, quando vamos para o terreno e levantamos questões e perguntamos e tentamos resolver os problemas, temos que criar padrões de resposta e tentar encontrar tudo isto para conseguir dar uma melhor resposta. E a inovação não está em contraciclo nesta uniformização, até porque se ela garante que estamos a prestar o melhor serviço e garante que estamos a ser eficientes, ela é bastante importante e útil para as organizações. Se for o expoente máximo da eficiência, é isso que nós pretendemos. Mas, no entanto, é também importante aqui continuar a questionar. Estamos a fazer da forma certa? Não podemos melhorar? Não podemos arranjar aqui, tentar inovar num campo que nos permite ser mais eficientes e dar uma melhor resposta? Isto também é importante também questionar os processos e perceber se não é necessário mesmo inovar. Passo a palavra então ao Dr. Gonçalo, que queria acrescentar um exemplo. Era para reforçar ainda mais aquilo que o Almirante Câmara Marques estava a dizer. Eu lembro de uma vez assistir a uma conferência onde o nosso primeiro-ministro foi orador e ele dizia que, não sei em que ano, nem sei em que funções governativas é que estava, mas tinha ido visitar uma escola ali na Expo. Deve ter sido, imagino eu, logo a seguir à Expo dos Oceanos. E ao ir visitar essa escola, a escola ali na Expo tem um formato de uma baleia. E ao caminhar com o arquiteto responsável que tinha desenhado a escola, portanto, num formato muito criativo e bastante disruptivo, mas alusivo ali à Expo dos Oceanos, perguntou-lhe, ter-lhe perguntado, segundo ele, a que escritório de arquitetura é que ele pertencia. E ele respondeu que era funcionário público da Direção-Geral, o que quer que seja. Mas percebeu exatamente
como é que tinha encostado à parede quem tinha feito a pergunta. E naturalmente quem a fez também percebeu. E então decidiu complementar esta resposta e disse, sabe, é que desta vez deram uma liberdade, o tal espaço seguro que geralmente falava, desta vez deram uma liberdade e disseram que eu podia fazer como quisesse e como achasse que se enquadrava melhor no espaço e no contexto, etc. E foi por isso que imaginei a escola assim. E esse complemento da resposta é fundamental e decisivo para percebermos que a inovação e a liberdade, e muitas vezes a liberdade significa a liberdade também para falharmos e não sermos ostracizados por isso, têm que andar de mãos dadas. A inovação e a liberdade têm que andar de mãos dadas. Não existe uma sem a outra. É muito importante ter esse espaço para inovar. É essa a mensagem final, julgo que desta história do engenheiro Gonçalo, que desde já agradeço a partilha e o conhecimento, foi excelente. Nós estamos mesmo a terminar, já não conseguimos lançar mais questões, estamos mesmo no final. E antes depois de vos agradecer também, informar que, tal como fiz no chat, as sessões destes webinars vão estar disponíveis no nosso canal de YouTube da Inovação AP. Também partilhamos o link para acederem aos projetos do terceiro plano de trabalho colaborativo e poderem consultar. Informar-vos que amanhã será a quarta e a quinta sessão deste terceiro ciclo webinar. Realizam-se 2 webinars no mesmo dia, de manhã às 11 horas, com o tema de como promover o atendimento de qualidade, e no período da tarde terminamos este terceiro ciclo às 15 horas com o tema de como desenhar serviços públicos digitais. Portanto, se for o caso, se os participantes que estiveram e estoicamente estiveram sempre praticamente 300 pessoas a assistir, o que é excelente, desejo-vos um resto de uma boa tarde, até amanhã e muito obrigada. Eu julgo que já estão a ver o inquérito que está a ser passado para fazerem uma avaliação da sessão, que agradecemos, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada aos nossos oradores por esta partilha.